Olá, um abraço para você que nos vê aqui no Bom da Notícia. Mais uma visita importante, mais um cast do Bom aqui no estúdio do Bom da Notícia. Hoje, com prazer e honra, recebemos o candidato a deputado federal, Felipe Velaton, candidato pelo Republicanos, e vamos conversar com ele sobre a campanha política e propostas para a Câmara Federal. Felipe é cuiabano, casado, foi vereador por Cuiabá entre 2017 e 2020, período no qual denunciou várias irregularidades na gestão municipal, como a máfia da saúde, compra de drones, semáforos inteligentes, aluguéis fantasmas e mais de 100 obras inacabadas. Como resultado do seu trabalho de fiscalização, 2 secretários de saúde foram presos e outros afastados. Foram mais de 200 milhões economizados aos cofres públicos. Nas últimas eleições, o Velaton foi candidato a vice-prefeito e alcançou 129 mil votos. Isso no segundo turno, num pau a pau com o prefeito atual Emanuel Pinheiro, que era candidato à reeleição. Também fundou o Coletivo Cuiabá, que já atendeu mais de 1.000 crianças em projetos sociais. Muito obrigado pela honra que nos concede, deputado federal Felipe Velaton. Já recebo a deferência de Valdo Ribeiro, Marisa Batalha, cast do Bom. É muito bom estar com vocês aqui nesse podcast. Muito obrigado. Conosco. E com você também, internauta, a minha pequena notável, Marisa Batalha, brilhante jornalista e editora-chefe do O Bom da Notícia. Eu crescendo. Está crescendo ou Tô não? crescendo, tô crescendo. Você é grande. A gente tem aqui a prioridade, a mesma prioridade, para quem te conhece, que se dá às mulheres. Sim. Então, assim, eu sempre inicio. Depois que colocou esse portfólio, eu gostaria de iniciar essa entrevista dizendo: você leva para a Câmara, caso eleito, uma fiscalização, essa mesma fiscalização ferrenha que você fez na administração de Cuiabá, com propostas, obviamente, que vai aí caber todo o Estado, né? Sim. Né? Você já não tem só um olhar municipal, mas vai ficar de olho naqueles desvios, nessas diabruras políticas que as pessoas estão cansadas. Eu sou fã, Marisa Batalha, da independência do Legislativo. O Legislativo nasceu para fiscalizar, para legislar, para julgar. Quando você entende o papel do legislador, que é fiscalizador, ele cuida, ele é o tutor do orçamento. Poucos deputados federais, se você vir aqui perguntar e falar qual é o orçamento da União, pouca gente sabe. É 4,6 trilhões. Esse orçamento, ele serve para o quê? Para você dividir para várias áreas. E essa pizza você tem que dividir. Sim. Quanto vai para educação, se vai para enfermagem, se vai para alta classe do judiciário. Para onde vai esse dinheiro? Se vai para políticas públicas, se vai as fatias são iguais. Se são iguais. A grande responsabilidade do deputado federal é cuidar do orçamento. Quando você cuida do orçamento e aplicação do orçamento, a política chega na ponta. Pouca gente vai para fiscalizar o orçamento. Quando a gente afasta 7 secretários aqui, ajuda a prender 2 secretários de saúde, é porque a gente cuidou do orçamento. Pouca gente sabe que quem cuida de uma pasta da saúde em Cuiabá cuida de R$ 1 bilhão por ano. Meu Deus. É muita grana. Aquilo não é pouco mesmo. Nossa Senhora. Então você tem uma responsabilidade muito, muito grande. Muito grande. Então, assim, é um orçamento que a gente realmente precisa fiscalizar. E isso faz todo o sentido quando você está à frente de uma máquina pública. Esse é o grande papel. Então, a gente vai levar com certeza essa coragem, fiscalização, auditoria de contratos,
que eu fui muito feliz na Câmara Municipal de Vereadores, porque eu passei por uma escola com meu amigo Marcelo Bussic, auditor do Tribunal de Contas. Menino bom, né? Muito bom. Fui da Comissão de Orçamento e Finanças, então eu aprendi a auditar contratos, a ler contratos. Eu venho da iniciativa privada, eu sei o que pensa o contratante e o contratado. Eu tenho um olhar das minúcias contratuais, então por isso que eu consigo ver quando pagam R$ 15 o comprimento de ivermectina, sendo que era R$ 1,50. E aí você vê o superfaturamento. Quando você vê algumas empresas que não têm fachada entregando produtos. E aí você começa a destrinchar. E isso também acontece no governo federal. Quando falo fiscalizar, como está sendo as estatais nossas? Por que o combustível é tão caro? Porque eu ainda sou autossuficiente em extração de petróleo, mando o petróleo para uma refinaria em outro país, depois eu recompro. Como que tá as nossas refinarias? Quem está fiscalizando em loco o processo industrial das nossas estatais? Então falta político de ação. Eu acho que a gente tem que sair dessa coisa só da tribuna e ir para ação, para o fazimento, para ver o problema. Como eu fui ontem com a Maísa Leão, candidata a deputada estadual, para ver o povo cuiabano, varzagrandense, sair do centro até o São Mateus e levar 3 horas de viagem para rodar 14 quilômetros. Nenhum brasileiro precisa passar por isso. Falta recurso. 3 horas. 3 horas da vida desse cidadão brasileiro. Ele leva para ir para casa, ele chega. Quer dizer, na verdade, 6, né? 3 para ir, 3 para coitado. Na manhã não tem tanto tempo, não é tão demorado, então leva em cerca de 1 hora, 1 hora e meia, mas 4 horas da vida dele, ele leva no transporte coletivo. Ou seja, se ele dorme 8, trabalha 8, já são 16 e 4 ele leva para o transporte, sobrou só 4 horas da vida dele para a família, Para tudo. para o lazer, para ter vida. Então, sinceramente, isso não é vida. Então, a gente precisa repensar as cidades. Eu sempre falo, a vida não vai acontecer em Brasília, não vai acontecer no governo do estado, isso é cartográfico. Ela acontece em Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Poconé, Sapezal, Nova Mutum, Lucas, ela acontece nas cidades. Se a gente não preparar melhores gestores, melhores aplicação de recursos, não aquele toma lá da cá de enviar emenda para troca de favor político ou favorecimento, porque as emendas federais viraram só, Edivaldo, pagamento de ambulância, resfriador de leite, moto niveladora, mas nenhum está fazendo projeto com engenheiro, com arquiteto, para deixar um lazer em escala, para deixar uma escola de qualidade, para deixar, por exemplo, como... Mas, sobretudo, a gente não vê investigação, não vê fiscalização. Exato. Né? Há uma preocupação enorme com a proporção das emendas e muito pouco com a fiscalização, né? Pouco se fiscaliza o orçamento federal e eu acredito que essa Câmara Municipal de Cuiabá, da gestão 2017-20, foi uma das melhores do Brasil. Tanto que a gente subsidiava, né, outras câmaras municipais do Brasil todo. E eu digo que a gente precisa não só ter essa questão de destinar emendas, como também fiscalizar as emendas enviadas. Por exemplo, o que eu vejo, Casa da Mulher Brasileira. Nós temos 8 no Brasil. A gente está falando da pauta de violência doméstica. Sim, Mato Grosso, o segundo estado mais violento do Brasil. sim. A gente não tem uma Casa da Mulher Brasileira, por quê? Por quê? Tem até a promessa, né? A promessa existe. Uma promessa que nunca se concretiza. Eu não vivo de pedra fundamental, eu não inauguro pedra fundamental, eu não inauguro faixa de lançamento, eu inauguro obra finalizada, entregue e equipada. Eu até brinco, você passa em uma UPA que está parada até hoje em Cuiabá, a UPA do Leblon, que poderia estar atendendo 10 mil pessoas por mês. Esse é o funcionamento de uma UPA, a estrutura de 10 mil pessoas por mês. Divaldo, quando você vê que a obra atrasou 5 anos, então você calcula, né? 120 mil pessoas por ano. Todas as UPAs de Cuiabá atrasaram, Vilatão. Então, A UPA do Pascoal Ramos atrasou. A UPA do Verdão atrasou. Todas as UPAs atrasaram, não sei por que, se é dinheiro carimbado. mas nenhuma atrasou como esta do Leblon. Do Leblon, 5 é verdade. anos. E aí você analisa o setor privado. Na rua da frente da UPA tem 5 torres. A iniciativa privada, em 5 anos, levantou 5 prédios. A Prefeitura de Cuiabá não conseguiu terminar uma UPA. Então, o que E quando termina, não tem médico, não tem medicamento E não tem equipamento. e não tem equipamento. É o que aconteceu na inauguração da UPA da Regional Oeste, né? A UPA do Verdão.
Ela foi inaugurada sem equipamento. Aham. Então, não adianta. Assim como a gente fiscalizou o HMC, quando eu fui fiscalizar, a Prefeitura de Cuiabá falou, tá pronta a obra. Eu fiz só uma pergunta para o secretário, que depois foi afastado por tantas investigações, eu só fiz uma pergunta. Onde está a instalação do oxigênio? Porque sem oxigênio não tem hospital. Aí ele me deixou de costas falando. Ou seja, quando você conhece a fiscalização, você sabe que está fiscalizando, você estuda, e a gente precisa de políticos que sim, criticam na internet, falam na tribuna, mas que na parte da tarde estudam o contrato, levam no Ministério Público, nas delegacias especializadas, que entregam resultado. Eu acho que mais do que fiscalização, a gente também precisa pensar, né? Colocar todo mundo na mesa, vem cá governo do Estado, vem cá iniciativa privada, né? E vamos tomar decisão de qual é a visão do próximo Estado que a gente quer. A gente quer investir mais no turismo para gerar receita, para 85 cidades que estão em uma pobreza extrema, mas que têm ativos que poderiam ser salvas pela agricultura familiar, pela fruticultura, com o apoio do Senar. Eu quero parar um pouco no turismo, né? Que é um ativo natural, é uma indústria, vou aqui num jargão comum, é uma indústria sem Moeda chaminé, ouro, né? sem Exato. chaminé, né? Concordo. Uma indústria e tal. E nós nos deparamos, por exemplo, com a Gruta Azul de Nobres. Nobres. Está aí, ó, aqui no Nossa, nosso é quintal. lindo, Hoje, meu uma Deus. coisa maravilhosa. Maravilhosa. É Hoje, lindo. proibida a visitação. Exato. O que fazer para tudo isso, Vela? Eu vou agregar uma outra pergunta aqui, né? Você citou o seu transtorno no sistema viário com 3 horas, quase 4 horas para sair do centro de Cuiabá e ir até o São Mateus em Vaza Grande, que é lá na rodovia dos imigrantes, né? Perfeito. E hoje com facilidade para chegar, que você tem uma Filinto Miller Sim. duplicada. Imagine há tivesse. um ano atrás como é que era a coisa para chegar lá. Então, sistema viário, né? E o turismo. Cuiabá é uma cidade que tem pouco turismo. Você tem pouco a oferecer para o turista. Mas ao nosso redor, nós temos coisas realmente estupendas e lindas. Estamos a 100 quilômetros do Pantanal, né? Estamos a 60 de Chapada, menos 41 da Salgadeira. Então, por aí vai. Porque você falou em emendas, né? Eu aqui memorizei uma frase de padaria, né? O deputado federal, depois que aprova o orçamento e tem as suas emendas aprovadas, ele fica como o gato de mercado, sentado em cima do saco. Senta, não faz mais nada, é verdade. Exato. Não faz mais nada, fica sentado em cima do saco. É gato de padaria, fica sentado em cima do saco. O que fazer, né, nesse sistema viário? Vamos por etapa aqui. O que você pensa, né, porque você vai ser um representante federal, mas você não pode esquecer a origem. Eu acho que... E a caixa de ressonância, né? a Cuiabá origem. é a caixa de É ressonância de verdade. Mato Grosso. Você não pode esquecer a origem. Primeiro, sistema viário, a gente está falando de transporte coletivo das grandes cidades. Mas é só transporte coletivo? Não, quando você fala do sistema viário de todo o estado de Mato Grosso, a gente está falando do terceiro maior estado do Brasil. Nós somos 7 vezes o tamanho da Inglaterra, 3 vezes o tamanho da Itália, praticamente, e 1,5 vezes o território da França. Quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Você coloca vários países aqui dentro. Não, eu rodei mais de 120 cidades. Eu rodei o estado de Mato Grosso. Cortei o Juruena, peguei a BR-174 todinha, desci a 158. Eu andei o estado. Peguei a BR-163 até a sua ponta, até o Pará. Eu conheço o estado de Mato Grosso. Visitei a 070, a 364, andei todas as BRs federais do estado de Mato Grosso. Eu posso falar para você, não existe desenvolvimento sem logística. Agora, essa logística tem que ser integrada a um plano de ação. Qual o plano de ação? Por que eu falo do turismo? Porque eu fui para a reserva do Cabaçal. Mais de 20 cachoeiras dentro da cidade. 2.500 pessoas. Eu gostaria de chegar para um guia turístico e falar R$ 150 para você me guiar. Eu gostaria de chegar num restaurante. Só tinha uma pousada e estava tendo um rodeio e não tinha mais vaga. Quase dormi em Araputanga. Tive que voltar, quase. Então, eu vejo que é uma cadeia que demora para se consolidar. Mas aí ela, depois que estruturada, você consegue desenvolver hotéis, você abastece seu carro, você come em algum lugar, você desenvolve a cidade. Seu assim, entorno, assim né? como eu fui para Jucimeira comer jabuticaba,
porque deu 2 floradas depois da irrigação. Antes era só em novembro, agora é novembro e agosto. Você pode comer jabuticaba. Gastei com jabuticaba para toda a família, comi num restaurante, abasteci meu carro, deixei meu recurso naquela cidade que talvez eu não teria ido em agosto se não tivesse o festival. Então eu acredito nesse desenvolvimento. E sem logística, Edivaldo, a gente não tem um estado, porque o nosso estado é continental. E quando eu falo de turismo transformador, eu comparo receitas. O Louvre, museu na França, arrecada mais que o Brasil todo. Só o museu. Quando você compara nacionalmente o ISS de Nobres e Bonito, Nobres tem 74 mil de arrecadação. Bonito tem 5 milhões. Quando você vai para Chapada dos Guimarães, você tem 5 milhões de arrecadação. Gramado tem 90 milhões. E aí, quando você pega uma reportagem nacional do Brasil, do Mato Grosso, você vê falando sobre 2 temas. Ou o agronegócio, e essa cadeia está consolidada, está pronta, é campeã, não precisa de apresentação. E depois falam dos nossos 3 biomas: Pantanal, Amazônia e Cerrado. E o que a gente está fazendo com esse ativo? Ele não existe? Qual o programa da Secretaria de Turismo para que eu possa botar na mesa: vem cá, Ficomércio, vem cá, setores privados, vem cá, secretaria, porque o turismo não se faz só como política de governo. Te dá uma sensação até que nossos governantes têm um horror dos parques. Quase é um peso para eles, não é? Mas porque eles não conseguem ver ativo. Eu sempre falo, não é custo, não é despesa, é investimento. Porque eu tenho que trazer o quê? Retorno. Só que eles não conseguem enxergar isso. E aí você analisa o Parque Nacional de Chapada, que vai para um processo de concessão. É um caminho federal. E é uma pauta também do deputado federal. Essa articulação, quem vai ser a empresa, como vai ser tocado, vai ter que ser fiscalizado. Um comparativo quando você vai para Foz do Iguaçu, todo estruturado. O desenvolvimento, grandes redes hoteleiras. Então eu acredito muito no Mato Grosso. O parque lá de Vila Bela. Vila Bela de Que Santíssima lindo. Trindade. Então, Lá assim, mesmo tem um parque, né? Ricardo Franco. Ricardo sim, Franco, que é. maravilhoso. Serra do Ricardo Franco. A Serra do Ricardo E Franco. nós jogamos fora também um O parque cristalino. maravilhoso que é o Cristalino. Que é o cristalino. E eu posso, assim, olha, é que eu estou de terno, até arrepia meu braço aqui, Que mas o eu posso. Cristalino, o mundo inteiro vem para ver o Cristalino. Eu posso falar para você. Nós temos uma economia do turismo de avistamento de pássaros, e aqui nós somos um dos estados com o maior número de pássaros para avistamento, o birdwatching, que o pessoal chama, e que o mundo inteiro gasta mais de 30 milhões de dólares para fazer esse tipo de turismo. E a gente não retém essa riqueza. Quando eu falo do cristalino, eu estive lá, eu fui para Alta Floresta. Eu conheço mais de 20 países e quando eu estou no Mato Grosso eu falo para você, eu tenho convicção, ninguém me tira. Inclusive falaram, mas assim, tira do teu currículo, do teu material de campanha, porque não traciona o turismo. Eu falei, não tiro. Não tiro porque eu acredito. E se eu deixar de acreditar, você também vai deixar de acreditar. Sim. Porque eu não estou falando do turismo que você está vendo só a cachoeira, a caverna ou o morro. Eu estou falando do turismo que traz dinheiro para você, que desenvolve a sua cidade e que fica o desenvolvimento. Não é um desenvolvimento que eu ponho num caminhão e deixo apenas em outro país. Eu preciso, ou no porto, eu preciso sim desenvolver uma cadeia de industrialização, de fomento do comércio. Eu sou o deputado do comércio. Por que eu falo que eu sou do comércio? Porque eu sou filho de cabeleireira, de um pai que transporta, que veio da locação. Eu sou do comércio. Então eu acredito que a cadeia do comércio que desenvolve as cidades. Tira o comércio da cidade, o que sobra na cidade? Nada. Nada. Então, a gente já tem representante do agronegócio, setor que eu respeito e que eu acho importantíssimo para o estado de Mato Grosso. Mas está pronto, né? Está pronto. Agora, tem representantes do governador, tem representante do prefeito. Agora, quem é o representante do comércio? E dessa cadeia que precisa, sim, de mais crédito para empreender? E a gente tem que falar de Pronamp, Pronaf, Pronamp, temos que falar de BNDES para microempreendedor. Temos que falar também do desenvolvimento das cidades. Por exemplo, você falou mobilidade. Você falou, tá, e o entorno? Cuiabá não tem um plano de mobilidade até hoje. Era para ter sido aprovado em 2017. Com isso, eu não consigo trazer recursos do Ministério das Cidades para Cuiabá. Sem plano diretor, você não consegue? Sem um plano de mobilidade. Ministério das Cidades, o Cuiabá já Achei que a mobilidade estava dentro do plano diretor. pode ser uma das partes, né? Mas o plano de mobilidade foi pedido nas principais capitais, assim,
para as principais cidades acima de 500 mil habitantes, a obrigatoriedade de ter um plano de mobilidade. Das 26 capitais, Cuiabá foi uma das 10 que não apresentou esse plano de mobilidade e está atrasado até desde 2017. E aí quando você pega esse plano de mobilidade, você fala, não adianta eu construir um viaduto aqui, daqui 6 meses eu vou engarrafar o outro. Porque não houve um plano de gestão de fluxo, demanda de carros, mudança de modais, se eu coloco ciclovias, se eu coloco mais carros, motos, como eu penso, linhas de ônibus. Em quais lugares, pontos de ônibus, pontos de parada, quebra-mola. Então, isso faz parte de um plano inteiro da cidade. Cuiabá, infelizmente, ela está estrangulada e eu vejo que a gente tem que pensar essa cidade e também, como é a pauta federal, pensar a logística de um estado inteiro, que vai desde ponte, como o governo do estado está fazendo, asfaltamento, como também para onde vai e quando eu chego lá, o que eu tenho de infraestrutura. Porque isso tem que ser apresentado. Por exemplo, Campo Novo dos Parecis. Nós somos o primeiro estado que tem o turismo de etnia. Aqui você pode vivenciar experiências com indígenas, com aldeias, e que Marechal Cândido Rondon escreveu no seu livro. Eu vim buscar o Salto ao Tiariti, que é a casa do homem sábio. E quando você chega lá, você vê uma cachoeira imensa. E estava num marco de um cara tropeiro, com todo o seu time, todos os seus homens ali buscando o Salto ao Tiariti e o tamanho da beleza. Tem o Salto da Mulher, tem Gente, Salto Félix, Belo. lá no leste do Araguaia, ali no São Félix do Araguaia, Também. que está no outro lado, tem São Félix do Xingu, Araguaia, né? Tem o Xingu, Um dos Luciara. lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. São as praias do Araguaia. Luciara. Luciara é a última cidade, Sim, né, e do você leste. sabia que lá você consegue ver o boto, nadar Eu fui com o boto. lá. Ainda tem. Eu fui Ainda lá. tem. Eu, Ainda tem. E aí, quando fui eu lá falo muito. que isso é dinheiro, eu acredito muito que o estado de Mato Grosso, você pegar 70% da nossa população, está em 20 cidades. 20 cidades correspondem a 70% da nossa população. Aí você pega os outros 121 municípios, são cidades pequenas. As cidades estão pobres. E são bonitas. São E bonitas. e pode usar a moeda do turismo. E a gente pode preparar essas cidades para que elas possam ter, no mínimo, uma qualidade de vida para os moradores. Por isso, uma visão municipalista. Agora, Vela, tem uma coisa. A idade me obriga a fazer uma retrospectiva. Por favor. Né? Eu entrei no Mato Grosso, por Campo Grande, em 1972. Lá se vão 50 anos. Já se falava em Miranda e Bonito. Bonito. A ótica, o olhar do Mato Grosso do Sul já era para isso. Sim. Já era para isso. O Estado era uno, mas lá o pessoal já olhava para isso. Foi quando o Bonito se desenvolveu e desabrochou para o turismo. Você falou em 90 milhões de ISS-QN, ou de ISS que Bonito recebe. Marisa é testemunha. Marisa era a diretora da Folha do Estado e eu fazia o programa Cidade Independente na rádio Cidade, que pertence até hoje ao Grupo Folha. O prefeito de Gramado esteve aqui. Sim. Tá? O prefeito de Gramado esteve aqui. Aquele que impulsionou, aquele que produziu os primeiros benefícios à cidade de Gramado. Ele foi a Chapada para ver. Tal. O que se ouviu depois, que entrou por um ouvido, saiu para o outro, nada do aprendizado de um homem que colocou Gramado na esfera internacional, nada, absolutamente nada, foi respeitado do que ele transmitiu aqui. Então, será que nós somos donos da razão? Você citou Reserva do Cabaçal, Marisa citou Vila Bela da Santíssima Trindade. O Rio Guaporé é uma coisa linda. Linda. É uma coisa linda, o Rio Guaporé. Tem tantas outras coisas para a gente ver aqui. Como fazer, como viabilizar. Há dinheiro, turismo nacional, há dinheiro suficiente. Falta o quê? Vontade? Mais do que vontade. Aí O quê? Eu tenho que falar uma coisa que falta na administração pública: competência. Será? Competência para trabalhar. Sabe por que demora, Edivaldo? Porque precisa fazer todo dia. Você precisa sentar na mesa, botar no diálogo.
Se eu não trago comércio, bares e restaurantes falando assim, nós vamos fazer treinamento, nós vamos melhorar o atendimento, nós vamos dar formação, vem FEComércio junto, Secretaria de Turismo, Parcerias. parceria tem que colocar na mesa, o trade tem que ser como reuniões, tem que ter continuidade. Você tem só um plano de ação, esse plano de ação para. Ele tem que ser contínuo, ele tem que ser para 4 anos, Há uma 20 anos. há uma reclamação muito grande. Eu tenho alguns amigos que vêm aqui, né, uma reclamação muito grande do serviço. Serviço. Serviço no hotel, serviço no restaurante, serviço do táxi. O serviço, como que você pode chegar É a formação, para né? qualificar essa mão de obra, que não é só Cuiabá, nós temos que qualificar o Estado. Isso aqui é uma caixa de ressonância, como disse a Marisa, nós temos que qualificar o Estado. Como fazer? Eu tenho falado muito com o Júnior da FEComércio, Venceslau, que é presidente, eu tenho falado da importância da escola do comércio, da escola do atendimento. Eu acredito muito no processo de melhorar o atendimento. Tem um tripé que a gente tem falado para desenvolver o turismo no Mato Grosso. Eu preciso melhorar a qualificação e treinamento, eu preciso dar logística e eu preciso impulsionar comunicação. Ou seja, vender, botar na prateleira um produto. Com esse tripé eu consigo acelerar esse processo de desenvolvimento das cidades. Mas para isso eu preciso fazer uma cadeia de treinamento. Não pode ser uma política só do governo, tem que ser uma política da sociedade, da cidade. A cidade tem que abraçar. Te faço uma pergunta. Chapada dos Guimarães, eu sempre tenho dito isso, Marisa. É a cidade de todos os mato-grossenses. Todo mundo ama Chapada. Eu sempre falo, o cargo de prefeito da capital é um dos cargos mais importantes do Estado, depois do governo. Depois, o prefeito de Chapada pode ser o prefeito mais importante, porque é a cidade que todo mundo visita. Aí eu pergunto para você tem mapeado quantas cachoeiras? Quais são os atrativos? Se você falar assim, quero levar algum parente para Chapada dos Guimarães no final de semana, você conhece o Vale da Bênção? O Alto do Céu, você pode ver um pôr do sol, que tem plantação de uva e você pode visitar a Locanda do Vale. Por que as pessoas não conhecem O Alto do isso? Céu é meu canto de meditação. Então, Vou lá com tem cavernas Fernando, perfeitas, meu né? amigo, quem está com domínio, não, é o dono daquilo ali, tudo Sim. comprou ali. O Alto do Céu Mas, assim, é... Inclusive, Marisa, me permita dizer aqui, as cinzas da minha mulher que foi cremada, nós lançamos ali no Alto do Céu. minha linda Dan. coisa linda. Coisa linda. Não Eu tenho muito medo porque a gente vai conversando, e eu tenho muito medo que o tempo passe e eu acabe deixando um desses meninos que a gente ama todo. Eu queria, assim, num todo, até depois a gente quebra, se tiver tempo, Sim. mas eu queria muito que você falasse assim, o que eu levo Isto. para Brasília? O que eu levo para o Congresso Nacional? Não, Para a Câmara Federal, né? E o que nós podemos esperar? O que- Tua é. luta aqui como vereador nós conhecemos, né? Turismo é muito pouco. Só o turismo? 3 pautas muito claras. Será que Veratão vai ser monotemático? Vai ficar no Não, turismo? não turismo? é. Aliás, é nós que é isso que a perguntamos. Marisa quer saber. Esse que é o grande ponto. A gente é tão plural que a gente fala de todos os assuntos. É. Se você pedir para mim falar de um tema, a gente está pronto para falar dele. E o Congresso é isso, falar do Brasil inteiro. Mas são 3 características muito claras que você pode esperar do Felipe Velatton. Primeiro, fiscalização. 4 trilhões e 600 bilhões de orçamento para fiscalizar. Eu estou pronto para fiscalizar estatais, empresas públicas, ministérios e fazer um trabalho vigilante do dinheiro que é do povo brasileiro. Isso podem contar com o Felipe Velatton. 2, Felipe Velatton tem uma visão municipalista de entrega. É de trazer as pessoas na mesa e falar assim, resolver o problema. O que a gente precisa fazer para resolver o problema? Então vai ter atendimento. Por exemplo, pouca gente fala assim, ganhou, foi para Brasília. Ficou distante. Tá aqui no meu currículo que eu quero entregar para você. Casa W, na Miguel Sutil, em frente ao Santa Rosa Tower. Tá aqui endereço fixo, 4 anos. E lá a gente fez um coworking, um hub, para receber nesta casa os jovens, para fomentar empreendedorismo, atender prefeitos, vereadores, ter uma equipe de comunicação, de arquitetos, de engenheiros. Já em atuação. Já em atuação para o quê? Nos 4 anos de mandato, estarem preparados para atender agentes públicos, sociedade civil organizado e eleitores. Tá lá 4 anos, com o espaço da Miguel Sutil para a gente fomentar o empreendedorismo e também o acesso à Brasília.
ganhou tá distante, não. Eu quero trazer o jovem para saber o que é Constituição, para apontar o que ele gosta, o que ele não Torná-lo um gosta. ator político, né? Exato. Eu fui a Brasília pela primeira vez de ônibus. Eu tive a oportunidade de visitar o Congresso Nacional. Ah, eu fui opção de vez. Eu tive a oportunidade de ir com uma caravana, com jovens. Saímos às 4, chegamos ao meio-dia. Brasília é 1.000 quilômetros até aqui. Então, assim, é uma distância que a gente faz em 10, 11 horas. E a gente está lá em Brasília e a gente pode deixar essa capital mais próxima. Então, isso pode esperar do Velaton. Fiscalização, conexão com prefeitos, agentes públicos e sociedade civil organizada. E o terceiro ponto, eu tenho pautas muito claras que eu quero tratar. Eu acho assim, pouca gente tem falado do assunto das crianças, primeira infância, mulheres. E a saúde, ela é sempre muito conturbada, né? Você fala... Nós temos uma saúde muito frágil. a gente fala do SUS, mas eu vivi a terceirização, eu vi o quanto isso foi danoso. A gente precisa fortalecer esse sistema em auditoria, a gente precisa fortalecer esse sistema em alas materno-infantil. É o que você falou, Marisa. Eu sou uma caixa de ressonância. Então eu consigo pegar essa caixa de ressonância e falar assim, nós temos 4 metropolitanos sendo construídos. Por que não tem nenhuma ala materno-infantil? Eu quero uma ala materno-infantil. O deputado federal tem emenda para a saúde. Eu quero fomentar isso. E eu vou mostrar a importância da ala materno-infantil, assim como as psicólogas perinatais, para o pré-natal e pós-parto. É uma pauta que envolve mulheres e crianças. Porque quando você fala, aí você fala que, nossa, tem esse perfil desse currículo, tem um perfil executivo, creche do comércio. Por que Botucatu, no interior de São Paulo, pode ter 4 e Mato Grosso não pode ter nenhuma? Qual é a diferença? Então, essa articulação para chegar no resultado. Um olhar bem humano, né? Botucatu tem menos habitantes, Botucatu, vamos pegar menos habitantes que Sinop. Exato. E tem Botucatu 4. tem menos habitantes que Sinop. Veja só como é que é. Mas se você for em Sinop, tá um lugar lindo, com menos problema, porque eu nunca vi tanta discussão nessa Cuiabá. Exato. Deus me livre, que parece uma caixa de ressonância até de briga. Exato. Né? E agora é por isso que a gente tem vindo com a proposta para deputado federal, para a gente não ficar escravo de pequenos legislativos. Que eu vejo que os legislativos não evoluíram em consonância, tanto aqui da capital quanto da Assembleia do Estado, pouco se debateu. Mas o porquê dessa atrofia? Porque isso é uma atrofia, né? Atrofia. Isso é uma atrofia. Por que dessa atrofia, se você, com o tempo e com o aprendizado, você só tende a crescer? Como a Marisa disse, nunca se viu tanta discussão por coisa pequenininha, por coisa miúda. Exato. Coisa miúda. Parece coisa de cortiço. Exato. Né? Discussão de, você usou meu varal. Não sei o quê. O negócio mais bobo. Caiu não era para cair aqui a caneta. São Era para cair do lado críticas de lá. ácidas desnecessárias. Infrutíferos, realmente. Será que com o tempo a gente vai tirar alguma vantagem disso? Edivaldo, ontem eu estava entregando currículo, eu entreguei para uma mulher. Aliás, antes de você responder, por que você entrega currículo? Eu entrego currículo porque eu quero trabalhar, e quero entregar inclusive para você. Gente, que honra. Não é santinho, tá? É currículo, porque vai estar aqui, o meu telefone, meu endereço fixo, não vai mudar de endereço. O que eu já fiz, o que nós já fizemos e o que eu tenho de proposta. Eu não sou uma aventura, isso aqui foi construído durante 4 anos e também construído durante uma vida. Eu venho do ativismo social, um projeto que faz um trabalho gigante com o Coletivo Cuiabá, que hoje é liderado por várias mulheres, eu não estou mais à frente, mas a gente ajudou a fundar. Quando você constrói a casa de uma pessoa, ajuda com os amigos a arrecadação e consegue fazer uma casa com menos de 30 mil reais, 40 mil reais, você fala, por que não dá para fazer habitação em escala? Por que não tem mais o primeiro programa da Casa Verde e Amarela, faixa 1? Por que eu não vou pensar habitação em escala para quem mais precisa? Porque é o mínimo de dignidade. O brasileiro que ganha um salário mínimo e não tem acesso à moradia, eu não admito falar que esse país de 200 milhões de habitantes é rico. O brasileiro que ganha um salário mínimo não está conseguindo comprar Comer. uma cesta básica. E não Comer. compra. Uma cesta básica. Não, mas não compra. Edivaldo, tá indo esse brasileiro fica 3 horas no trajeto para sua casa na volta. Ele chega esgotado e ele chega sem dinheiro em casa. Isso aqui é meu. E ele come, sabe o Ninguém quê? tira. Ele come miojo, porque ele não tem mais condição de comer
outro tipo de alimento. Ai, isso E às corta meu vezes, coração. por excesso de trabalho, Isso corta meu por coração. desgaste físico, ele se transforma num ser violento dentro de casa e pode gerar, inclusive, problemas familiares, de agressão à esposa ou vice-versa. Porque na casa que falta o pão, todo mundo fala e ninguém Mas tem isso razão. não é motivo também para agressão. Nunca, Tá certo? nunca. Mas eu posso falar uma coisa. Mas assim, eu gostaria de ter que você fazer essa inserção. Você me diz assim, eu tenho uma preocupação demais com a criança e eu quero psicólogos dentro dos hospitais. Eu quero um espaço para essas crianças. Eu acho que a pandemia mostrou esta agressão que não se justifica, mas a depressão, que hoje pode ser, inclusive, uma sequela da Covid. Não né? se justifica nem com depressão, nem com sequela da Covid, mas infelizmente é uma realidade que a gente está mas vivendo. eu Você não vi- pode fugir dela. Então, não, eu quero até fazer essa pergunta. Você também não está nos seus planos essa inserção, um espaço nos hospitais para um atendimento mais humanizado a essas pessoas, não são as mulheres. A gente fala, mas mulheres porque são os alvos mais fáceis, mas homens e mulheres mental. com processo de saúde mental. não é mais luxo. Não, nunca. Saúde mental sempre foi caro o acesso. E agora a saúde mental está demonstrado. A gente está no Setembro Amarelo. Sim. Combate ao suicídio. E eu posso falar com Tô assustada, viu, Valator? Eu tô perdendo Nós- amigos por nada. E eu vou falar pra você, minha irmã perdeu um funcionário. Tô Que ela assustadíssima. ligou 2 dias antes e falou assim, olha, mãe, tô sentindo ele diferente. Acompanha, verifica se ele tá tomando medicamento. Tô E assustadíssima. foi um daqueles 2 jovens que se suicidaram no Pedra 90. O que eu quero falar? A saúde mental hoje, ela tem que ser tratada com prioridade. A gente tem muita informação, muita ansiedade. As crianças, elas começam muito cedo. Eu tenho falado da criança sem tela. Às vezes, Criança sem tela. criança sem tela. Olha que bárbaro. A gente tem até desenvolvido, durante até essa campanha, espaços de brincadeira, ocupando parques, jogando bolita, futebol, queimada, e criando na criança esse sentimento e também essa percepção cognitiva. Eu falo, se a gente não cuidar do primeiro setênio, dos primeiros 7 anos, nós perdemos a oportunidade de desenvolver o Brasil. Quando eu falo em criança, eu não estou falando da criança, eu estou falando da nação. Porque daí eu não preciso investir tanto depois no investimento com segurança pública. Eu não preciso gastar tanto com processos que eu vou ter, sabe o quê? Que fazer contenção. Sim. A contenção custa caro. Então eu preciso trabalhar lá no Até início. palavra é doída, né? Lá no início, o primeiro setênio. A formação do caráter da criança. Sabe por quê? Porque É, eu são brinco. os primeiros 7 anos, né? Divaldo, eu brinco com as crianças. Sabe o que é o mais legal? Se eu pudesse, eu pedia voto pra criança. Porque criança não me pede cesta básica, não me pede contratação, não pede pra cobrar o adesivo. A criança fala a verdade. E a criança, sabe o As que ela pessoas quer? cobram adesivo. E cobram tudo. Como diz meu amigo Disseu Carlino, se criança Uai, votar, cobra? se criança votasse, eu estaria eleito. Disseu que fala. É, o que é em cima, embaixo, né? E sabe o que eu acho mais legal das crianças? Você pergunta pra elas, esses dias uma foi visitar lá a Casa W, que fica na Miguel Sutil. E eu perguntei pra É uma ela, gracinha lá. e ficou uma graça, ficou uma casa de container para receber as pessoas. A gente fez um espaço para as crianças com biblioteca e eu perguntei para ela: "O que você quer na cidade?" Ela falou: "Eu quero que a minha escola finalize a reforma." Oh. Eu falei: "Você gostaria de piscina na tua escola, uma estrutura?" Eu falei: "Eu gostaria." Eu falei: "Você sabia que lá em Lucas tem piscina nas escolas, aqui em Cuiabá não tem nenhuma? Por que uma cidade diferente da outra?" Essa escola plena, e eu tive a oportunidade Homem, talvez porque não tenha tido piveta, né? Exato. Nós precisamos de mais pivetas. Eu falo muito que assim, o trabalho do executivo não é apenas arrecadar e construir. Ele tem que arrecadar, construir e ele também tem que sonhar. É. Tem que pensar nas pessoas. Quem não pensar nas pessoas, quem não Mas for a um gente vai humanista, a vida sem sonhar? se não for um humanista e pensar no ser humano, no desenvolvimento dele, você salva uma vida, você salva uma sociedade. Tá, essa escola atrativa, a Marisa falou no Piveta, e você representa o partido do Piveta. Republicanos. O Republicanos é o partido do Piveta, vice-prefeito.
vice-governador, e você vai poder cobrar. Posso. Vai cobrar do seu vice-governador. Mas essa escola atrativa, o gaúcho ou o sulista Piveta trouxe das brisoletas Brisoleta. do caudilho Leonel Brizola. Exato. Né, que, o sonho do Brizola, o que era? Educação. Nós perdemos votando o Brasil. Ele chora até hoje por causa desse Brasil Brizola. votando no Collor, perdemos a grande oportunidade de Darcy Ribeiro, Sim. de Leonel Brizola, governarem o Brasil de forma diferente. Essa escola atrativa, ela não é difícil de ser feita. Não. Porque, além de ser atrativa para o aluno nesse dia a dia, com pista de caminhada, com raias, com piscina com raias e outras coisas, é a fixação do aluno na escola e a indução do pai e da mãe no final de semana para participar. Então, uma quadra coberta, será que custa um horror? Uma piscina de 50 a 25 metros custa um horror? Professores de educação eu acho física. que muito mais que isso é você falar assim. As pessoas não são diferentes. Exatamente. As crianças não são diferentes a partir das classes sociais. Claro. São todas iguais. Não, Elas merecem tudo, E igualmente, né? quantos atletas nós poderíamos forjar, Os plantéis, formar, né? Os forjar famosos por plantéis. esse interior afora. Sim. E aqui em Cuiabá também. Olha, vocês vão me fazer chorar aqui no... Vocês vão me fazer chorar aqui no Por quê, podcast. Vera? Porque eu acredito muito nisso. Eu também. Eu também acredito. Eu fui educado muito tempo nos Salesianos. E eu acredito muito no trabalho com jovens e crianças. Eu morei na frente de uma igreja, a São Judas Tadeu. Eu tive um padre muito importante na minha vida, que foi o Padre Pedro Comete. O Padre Pedro tinha um oratório e tinha... Ele é famosíssimo, o Padre Pedro, né? Ele foi conduzido, né? Dom Bonifácio, né? É. Ele escreveu a obra da vida de Dom Bonifácio. Então foi um cara, membro da Academia Mato Grossense de Sim. Letras. E eu não sabia de tudo isso só depois que ele faleceu, porque eu era uma criança. E eu lembro que ele foi a primeira pessoa que eu chorei. E eu lembro claramente, assim, que ele transformou... Ele tinha uma quadra de futebol atrás da igreja. A gente jogou pichote pela igreja. Então eu acredito que o esporte transformou minha vida. O relacionamento com outras crianças de diversos bairros, né? Aquela multiplicidade, desde o cara que está no bairro mais carente e aquele que tem mais posse, aquele nível de igualdade social, né, no relacionamento e entender as diferenças. E é para isso. Eu tenho entregado o currículo e eu tenho falado muito para as pessoas que estão desacreditadas da política. Elas falam, eu não acredito mais no Estado. Eu falei, olha, eu também não acredito, é por isso que eu estou aqui. Porque o Estado não está entregando o que eu gostaria de entregar para você. E agora eu posso falar uma coisa para você. Eu vou te ajudar a dar as ferramentas para você se salvar. Eu tenho ficado muito emocionada. É as ferramentas. Porque eu acredito muito que a gente pode dar as ferramentas. Essa casa, eu tenho falado com amigos que são chefes de cozinha. Eu falei, vocês vão dar curso lá. Conta comigo. Peguei minha esposa que passou em 3 concursos de cartório. Não assumiu nenhum. Hoje trabalha com renda variável, com investimentos na bolsa. Falei, você vai ajudar mulheres a investir. Ela falou, conta comigo. Então, assim, tem um time de voluntários, de amigos, de pessoas que querem ajudar outras pessoas a serem donas da sua vida e poderem ser independentes para que elas não precisem do Estado. Para que o Estado seja apenas aquele ente que não as atrapalhe e que elas possam ter consciência e força para cobrar. Perfeito. É isso. Felipe Velaton, candidato a deputado federal com o número 1000. 1000. Aí, número 1000. 1000 para mudar o Brasil. Fácil de memorizar. Nós estamos conversando no dia 7 de setembro, uma quarta-feira, 200 anos da independência do Brasil. Estamos realmente independentes, já te agradecendo pela vinda. Obrigado. E desejando sucesso na urna. Agradeço, Edivaldo Ribeiro, Marisa Batalha. Essa independência ainda não chegou. Não. A gente vai chegar com essa independência quando ela não for um processo que aconteceu e a gente sabe muito bem. Uma independência casada com a miséria, né? Dessa tomada, né, pela República. Então, assim, o que eu penso muito claro dessa independência é que a gente precisa preparar essa sociedade para que ela seja primeiro independente
com seus pensamentos, com suas próprias ideias, sabendo o seu nível de cidadania, que quando ela conhecer o seu nível também de direitos e deveres, ela vai entender o que ela é como cidadão. Eu acho que falta essa dupla aqui, direitos e deveres. Quando o cidadão brasileiro entender isso, e a gente tem que fomentar isso. Quando tivermos isso sincronizado, melhoraremos muito. Há muito. Tanto que os países mais desenvolvidos que nós, eles não têm mais riquezas naturais que nós, não têm mais faixa de extensão que nós e não têm mais PIB do que nós. O que eles têm são valores inseridos de direitos e deveres e um nível de cidadania e entrega ao país muito maior do que apenas balançar uma bandeira ou torcer no ano de Copa do Mundo. E isso se exerce não só no ano eleitoral ou no ano de Copa, isso se exerce durante toda uma existência de vida. No dia a dia. No dia a dia. Em cada segundo. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela honra que nos concedeu a mim e Marisa Batalha, Obrigado. esta brilhante jornalista. Amém. Muito obrigado. Que me emocionei hoje com esse menino. Obrigada por ter nos visitado. E boa sorte, menino. Amém. Verdade. Mais um garoto que pode chegar lá. Amém. Mais um garoto que pode chegar lá. Obrigado, internauta. E você sabe, ao longo desse mês da campanha eleitoral, todas as tardes aqui, 5 horas, nós temos um convidado especial. Hoje foi Felipe Velaton, candidato a deputado federal. Um abraço e até o próximo.